Amados, nós não podemos perder a oportunidade de ouvirmos a palavra do Senhor. Nós não podemos perder a oportunidade de nos deixar mover pelo Espírito Santo do Eterno. E nesta noite, eu quero ministrar aos amados uma palavra gerando intimidade com o Senhor. Gerando intimidade com o Senhor. Será que de fato nós temos intimidade com o nosso amado Jesus? Qual o grau de intimidade que nós temos com Deus? E para que você possa mensurar, é fácil. É só você analisar a tua vida e ver os graus de intimidade que você tem com as pessoas. Tem pessoas que são extremamente próximas, outras mais ou menos, outras mais para menos, e algumas que você diz apenas oi, tudo bem, e ponto final. Não é assim? E com Jesus, qual o nosso grau de intimidade? Nós estamos apenas, oi Jesus, Senhor bondoso, maravilhoso, ponto. Ou nós temos um pouco mais de intimidade, ou quem sabe Ele é extremamente próximo da gente. Tudo isso, irmãos, é bom que haja uma reflexão, que nós possamos analisar, para vermos até que ponto nós gostamos do Senhor. Intimidade é relação muito próxima com alguém, é amizade íntima. Nós temos que parar e pensar, irmãos. Será que nós temos uma amizade muito próxima, muito forte com Jesus? Será que Ele é nosso companheiro de fato? É aquele que anda conosco e nós andamos com Ele? É aquele para o qual nós contamos as nossas dificuldades, também os momentos bons? É aquele com o qual nós compartilhamos nossas alegrias? Irmãos, parece coisas hipotéticas, sei lá, meio surreal, fora da realidade, mas é preciso que seja uma realidade na vida da gente. E às vezes você pode até questionar-me, isso é possível? A resposta você a tem. Eu não vou dar essa resposta para você. Conheça a palavra de Deus e terás a resposta. Portanto, leia a palavra, porque nela nós encontramos a resposta para todos os nossos questionamentos, com certeza. Irmãos, nós vamos meditar a respeito de gerar intimidade com o Senhor Jesus. E vamos usar como base Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38 até o 42. Lucas 10, a partir do versículo 38 até o 42, nós vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor, ouvirmos o ensinamento de Cristo Jesus para a nossa vida. Ouçam. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Amado Jesus, quero clamar que Tu venhas nos dar a revelação da palavra, o ensinamento, Senhor, para que nós possamos aprender a sermos íntimos, tenhamos comunhão real contigo, Senhor, que haja intimidade contigo, amado. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos,
Marta, Maria, irmãs de Lázaro. Eram pessoas amigas de Cristo Jesus. Às vezes nós olhamos para Cristo e achamos que era um cara meio que rabugento, meio assim solitário. Ninguém gostava de Jesus, todo mundo queria jogar uma pedra nele ou apontar o dedo e falar mal. Mas Cristo Jesus tinha pessoas que o amavam, que tinha prazer em estar com ele, em comer com ele, em hospedá-lo. E esta família fica como exemplo para nós, de pessoas próximas de Cristo Jesus, em cuja casa ali hospedou-se algumas vezes. Eles moravam em Betânia. Betânia, um povoado que distava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, bem próximo de Jerusalém. Jesus, sempre quando ia a Jerusalém, ida ou volta, passava em Betânia e tinha a alegria de ter momentos de relacionamento com esta família. Eram pessoas muito amadas. E nesse texto que nós lemos, amados, nós vamos aprender um pouco como é possível gerar uma intimidade, uma comunhão real com Cristo Jesus. É uma palavra que nós precisamos trazê-la para dentro do nosso coração, porque se não houver intimidade com Cristo, ou seja, uma relação muito próxima, como vamos entrar nos céus? Como estaremos com o Todo-Poderoso na glória? Tudo depende dessa intimidade, desse relacionamento extremamente próximo com Cristo Jesus. Nós precisamos entender que o Senhor não é impessoal. O Senhor Jesus está no céu. Está no céu, vai voltar. Não, Jesus está conosco. Jesus está conosco. Nós precisamos entender que o relacionamento com Cristo não pode ser impessoal, mas sim algo quente, verdadeiro, real, extremamente pessoal, amados. Se nós não sabemos como é possível que isto venha à existência, ore, clame, santifique-se, e certamente verás a manifestação do Espírito Santo na tua vida, e sentirás a presença do amado Jesus. Às vezes não é fácil, porque exige de nós abrirmos mãos de um tanto de coisas. E nesses últimos tempos, amados, talvez a época mais difícil de servir a Jesus, creio eu que seja em toda a história, mesmo nos dias das perseguições, a nossa época seja a mais difícil para estarmos em comunhão com Cristo Jesus. Haja vista que há muitas portas, há muitas situações que roubam-nos da presença do Senhor. E nós temos que vigiar mais do que nunca, para que tenhamos de fato uma comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Amados, nesta palavra nós vamos usar o exemplo de Marta e Maria. Duas mulheres que amaram a Cristo Jesus, pessoas íntimas do Senhor, amigas íntimas de Cristo. Oh, glórias! Em Marta nós vamos ver o exemplo de uma pessoa que, nessa história, mostrou-se envolvida com uma série de situações, porém não mostrou intimidade com Cristo. Não é um exemplo de intimidade. E nós temos que vigiar no nosso dia a dia para que os atos de Marta não sejam os nossos atos. Amém? Primeiro ponto, veja, Marta, o exemplo do que não é intimidade. O primeiro ponto, intimidade não é aquilo que eu faço. Olha só, intimidade não é aquilo que eu faço. Versículo 40 do texto, Lucas 10. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Qual era a situação de Marta nesse encontro com Cristo? Marta preocupou-se com tudo. Ela queria uma casa bonita, talvez com flores, tudo limpo.
Ela preocupou-se em acomodar Cristo Jesus, talvez preparar um quarto legal para Cristo, colocar sobre a mesa os seus melhores talheres, pratos, enfim, essas coisas todas. Marta preocupou-se, amados, em fazer que Jesus estivesse à vontade ou sentisse bem dentro da sua casa. Mas isso não gera intimidade. Marta, na verdade, ela substituiu Cristo pelo serviço a Cristo. Veja, ela substituiu Cristo pelo serviço a Cristo. Ela queria agradar o Senhor, mas não aproximou-se o suficiente do Todo-Poderoso. E às vezes acontece a mesma coisa com a gente. Nós estamos muito preocupados com aquilo que nós fazemos. E uma das nossas preocupações, ir à igreja, não é errado, é necessário. Mas nós achamos que o fato de nós estarmos na igreja gera comunhão com o Senhor. E isso não é um fato. Você está na igreja, é bom, é maravilhoso, mas se o teu coração não estiver aberto para o Senhor, não gerará comunhão. Outros acham que é o jejum de 21 dias, jejum disso, jejum daquilo. Se não houver um coração sensível ao Todo-Poderoso, como a possibilidade de intimidade. Ainda, ofertas. Pessoas que trazem ofertas pensando que é possível com isto possuir essa comunhão, essa proximidade com Cristo Jesus. Carregar uma Bíblia grande, alguns carregam uma Bíblia bem grandona, maior do que a minha. Não, isso também não gera. Isso não tem valor para o Senhor. Subir ao monte, fazer sacrifícios. Amados, essas situações não geram comunhão. Na verdade, era aquilo que Marta estava fazendo. Ela procurava agradar o Senhor, mas é preciso que nós tenhamos intimidade com Deus, intimidade com o Senhor. É evidente que não é errado ir à igreja, ou vir à igreja, jejuar, usar roupas decentes, carregar a palavra de Deus, subir o monte, fazer sacrifícios. Não é errado. No entanto, é necessário que você não se amarre a estas coisas, pensando que isto há de criar intimidade com o Senhor, porque não será uma realidade. Segundo aspecto, intimidade não é apenas ter recebido Jesus Cristo. Olha que interessante. Marta, Maria e Lázaro. Era uma família aberta para o Senhor. Recebiam continuamente o Todo-Poderoso. Mas ouça o que disse Jesus. Lucas 10, versículo 38. Quando ele seguiu viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Irmãos, o fato de nós possuirmos situações que nos remete a Cristo Jesus, não nos diz que temos comunhão com Cristo Jesus. Entenda dessa forma. O fato de alguém ter recebido ao Senhor não significa que ele é próximo de Deus. São situações necessárias, porém é necessário ir além, amados. Marta recebeu Jesus na sua casa. No entanto, ela não estabeleceu naquele momento uma comunhão, um relacionamento com o Todo-Poderoso. Ela estava preocupada com outras situações. Estava ocupada com o serviço. Enfim, ela esqueceu de sentar-se com o Senhor, de conversar, de abrir o coração para Jesus, de ouvir as palavras de vida do Mestre Jesus. Irmãos, muitos recebem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. No entanto, nunca desfrutam de uma verdadeira intimidade com Ele. O fato de você falar, eu sou de Cristo, não significa que você seja amigo de Cristo Jesus. O fato de você ser membrado de uma igreja, não significa que você seja próximo de Jesus. O fato de você ser amigo do sacerdote, não implica numa amizade também com Cristo Jesus. Nós temos que entender, irmãos, que intimidade se constrói com convivência.
Nós temos que possuir convivência com Cristo Jesus. Todos aqui já receberam a Cristo há muito tempo. Já são servos do Senhor há muito tempo. Uns 50 anos, 60, 10, 5, enfim. Nesse período, você já gerou comunhão de fato, intimidade com Jesus? Ou apenas anda com Jesus? Veja como são as coisas. Tempo de casa não gera intimidade com o nosso amado Jesus. Tempo de igreja. Eu sou crente desde a década de 90. Eu sou crente desde a década de 80 e vai por aí. Isso não significa que você tem ou possui aquela intimidade, aquela amizade íntima com Cristo Jesus. Fique atento. Nós temos que construir, e isto com convivência, essa intimidade com o nosso amado Jesus. Terceiro exemplo do que não é intimidade. Tudo isso com base em Marta. Lucas 10, versículo 41. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Amados, quantas vezes as pessoas estão profundamente preocupadas com tudo? Preocupadas com a obra, preocupadas com o templo, preocupadas se a igreja está cheia e ou vazia. Nós nos preocupamos com isso também. E como? Mas isto não gera comunhão com o Senhor. Não gera, amados. Marta estava preocupada com muitas coisas e ela não tinha naquele momento uma comunhão íntima com o Todo-Poderoso. É preciso entendermos, irmãos, que as preocupações exageradas, exacerbadas, não geram comunhão com o Senhor. Não adianta, por exemplo, eu preocupar-me com o continente africano. Senhor, olha quantas pessoas estão partindo sem Jesus. Para os índios, olha quantos que não conhecem a Cristo. Para aqueles que estão num país socialista, que não têm acesso à palavra de Deus, veja, Senhor, eu fico preocupado com essas coisas, no entanto, eu não faço nada pelo Senhor. Não adianta eu estar preocupado com a situação, se não estou envolvido com esta situação. No entanto, eu tenho que acordar e entender que é preciso estar totalmente envolvido com o nosso amado Jesus, para que haja de fato intimidade com Ele. Amém? Agora nós vamos para a segunda parte. Maria, o exemplo de intimidade. Para os amados que não conhecem a palavra de Deus, esta Maria não é a mãe de Jesus. É a Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Veja, essa história ocorreu há aproximadamente 1990 anos atrás. Mais ou menos isso aí. Ô, benção, né, Luísa? Muito tempo, né? Ocorreu há quase 2 milênios atrás. Mas é uma história viva, irmãos, que nós podemos trazer para dentro do nosso coração. Ela pode reverberar na nossa vida. Desde que eu abra a minha mente, abra o meu ser para o mover para aquilo que Deus quer. E Maria, com certeza, irmãos, ela é um exemplo para nós. Para que nós possamos observar suas atitudes e ver que, com essas atitudes, é possível gerar intimidade, gerar uma comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Oh, glórias! Intimidade é permanecer em Jesus. Veja, primeiro ponto, permanecer em Jesus. Essa é a nossa prioridade. Lucas 10, versículo 39. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Veja o que foi que Maria fez, amados. Ela optou por sentar-se aos pés de Jesus. Ela não estava preocupada em acolher Jesus numa casa toda bonitinha, arrumadinha, não. Ela estava preocupada, entre aspas, preocupada em
aprender de Cristo Jesus, em estar próximo ao Senhor. E ela, irmãos, buscou a presença de Jesus. Ela aproveitou os momentos para sentar-se aos pés do Senhor. Oh, glórias! Quando assim fazemos, nós com certeza nos tornaremos amigos íntimos de Cristo. E esta é uma necessidade de cada um de nós, sermos amigos íntimos de Cristo. Você nunca crescerá, entenda, você nunca crescerá na tua intimidade com Jesus, se não houver investimento. Nós temos que investir, irmãos, investir tempo em nos assentarmos com Cristo, investir aquilo que nós temos, para que nós possamos ter esses momentos de comunhão com o Todo-Poderoso. É sentado aos pés de Cristo que nós vamos nos tornar amigos íntimos do Senhor. E certamente, irmãos, vamos aprender aquilo que Ele tem para nos ensinar, e teremos uma vida de alegria e de paz com o nosso amado Jesus. Amém? O segundo aspecto, Maria, o exemplo de intimidade. Saber ouvir as palavras de Jesus. Saber ouvir as palavras de Cristo. Ouça, Lucas 10, ainda versículo 39. Marta tinha uma irmã chamada Maria que, assentada, ouvia o seu ensino. Olha só, Maria ouvia o ensino de Cristo. Enquanto Marta estava preocupada em acolher Jesus, em preparar o almoço, coisas assim desse tipo, Maria não estava nem aí. Ela queria era usufruir dos ensinamentos de Cristo. Ela queria era aprender com o Todo-Poderoso. Ela queria ouvir a voz do amado de nossas almas. Nós temos que aprender, irmãos, a ouvir a voz de Jesus. Ouvir a voz de Cristo. E quando nós ouvirmos a voz do Senhor, valorizarmos a palavra do Mestre. E quando nós valorizamos ela, com certeza é colocada dentro do nosso coração. E nós vamos crescer numa intimidade real, verdadeira com o nosso Senhor. Irmãos, como é que nós vamos ouvir a Jesus se Ele partiu há 2000 anos atrás e ressuscitou há 2000 anos atrás? Como é que nós vamos ouvir a Cristo? Tudo depende, amados, de um coração sensível, um coração quebrantado, um coração cheio do mover da graça, cheio do Espírito Santo. E para que nós tenhamos esse coração, o necessário é conhecermos a palavra do Senhor. E mais uma vez, batendo na mesma tecla, irmãos, batendo na mesma tecla. Se tu queres intimidade com Cristo, leia a palavra, conheça a palavra, conheça o verbo é Cristo. A partir do momento que nós conhecemos a palavra, conhecemos o verbo, estaremos atentos à sua voz, e o Senhor há de manifestar-se de uma forma grandiosa, da mesma forma que manifestou-se a Maria, também com certeza há de manifestar-se a cada um de nós. Irmãos, nós temos que aprender a ouvir a palavra de Jesus e obedecê-la de forma incondicional. Obedeça a palavra de Cristo Jesus, para que haja comunhão real, comunhão verdadeira com o nosso amado. Amém? Terceiro ensinamento de Maria: desfrutar da comunhão com Jesus. Versículo 42, Lucas capítulo 10. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esta foi a resposta de Jesus a Marta. E Jesus olha e diz: ela escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Queridos, opte sempre pela comunhão com Cristo Jesus. Nesses últimos tempos, como eu disse antes, uma época extremamente difícil para servir a Jesus, porque nós temos comunhão com uma série de situações, de pessoas, e às vezes nós não conseguimos gerar
comunhão com Cristo Jesus. É preciso investir na comunhão com Cristo Jesus, desfrutar dessa comunhão com o Senhor. É preciso que sejamos amigos de Cristo, e isso só é possível quando você paga o preço de viver segundo aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. Nós vivemos dias, amados, em que as pessoas inventam um novo evangelho, e esse novo evangelho permite a elas agir de uma série de situações, agir de uma série de formas, porque elas concluem que assim estão dentro da visão do Senhor. A visão do Senhor, irmãos, está na palavra de Deus. Se os ensinamentos que hoje estão por aí, não estão de acordo com a palavra do Senhor, certamente não vem de Deus. E observar esses ensinamentos, viver essas realidades, com certeza não gerará essa comunhão tão necessária com Cristo. Na verdade, afastará o homem do Senhor, porque estão vivendo fora da realidade, vivendo princípios equivocados que os afasta da presença do Senhor. No entanto, quando nós desfrutamos comunhão verdadeira com Cristo, eis que abre sobre nossas vidas a graça do Senhor, o cuidado de Deus, a misericórdia do Todo-Poderoso. E certamente, amados, nós receberemos a revelação do Senhor, porque o Senhor há de participar os seus ensinamentos, há de participar o prazer de estar na presença, a alegria de usufruir aquilo que Deus tem preparado. Ele há de abrir sobre nossas vidas coisas magníficas, coisas extraordinárias. Mas tudo isso, irmãos, depende de uma vida de comunhão com o Senhor. E Maria, com certeza, ela, nesse momento, tinha essa comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Amém? Gerando intimidade com o Senhor. Nós vemos, amados, exemplo dessas irmãs, Marta e Maria. Nesse texto em específico, vemos que Marta se preocupou com uma série de situações ao receber Jesus em sua casa. Por incrível que pareça, creio eu que se Jesus fosse nosso contemporâneo, se chegasse em nossa residência, nós corríamos o risco de agir tal qual Marta. Porque Jesus é tão maravilhoso, é tão espetacular, que gostaríamos de oferecer o melhor da nossa casa para o Senhor. No entanto, não é isso que Deus quer. O Senhor quer, na verdade, o nosso coração. Vemos que a intimidade não é gerada por aquilo que você faz. Não é. Também, amados, entendemos que somente receber Jesus não é o suficiente, mas é preciso viver Jesus. Ainda que as muitas preocupações, seja com a obra de Deus, com aquilo que é do Senhor, não é intimidade. Mas, se nós queremos intimidade verdadeira com o nosso amado Jesus, é preciso permanecermos na presença dEle. Amém? Você tem permanecido na presença de Cristo Jesus? Você anda com Cristo? Você é de Cristo Jesus? Necessário é, amados, permanecer continuamente na presença do nosso Senhor. Ainda, ouvir as palavras de Jesus, mas não apenas ouvi-las, colocá-las em prática, é obedecendo a palavra do Senhor. Maria queria ouvir o ensinamento de Cristo Jesus. Ela estava com prazer aos pés de Cristo. Ela tinha prazer em ouvir o Mestre. Esse mesmo prazer nós precisamos ter em ouvir o Mestre, ouvirmos tudo relacionado ao nosso amado Jesus. Nós temos que possuir, amados, um coração sensível à voz do Criador. E ainda, desfrutar da comunhão real com Cristo. Se nós não buscamos a Cristo Jesus de fato, se nós, amados, não pagarmos o preço de possuirmos aquela alegria de estar na presença de Cristo, aquele momento especial com Cristo Jesus, como é que nós teremos com Ele comunhão? Comunhão não é algo que acontece por acaso. Comunhão é fruto de unidade, de proximidade.
Só é possível comunhão com alguém quando você anda com esse alguém. Quando você conhece essa pessoa, quando você conversa com essa pessoa, quando você compartilha a tua vida com esta pessoa. Eis aí, amados, o que Maria fez. Ela compartilhou a sua vida naquele momento. O mais importante para ela era estar aos pés do amado Jesus. Que nós, queridos, com essa palavra possamos entender que se não houver intimidade real com o nosso amado, estamos em falta com certeza. O Evangelho de Cristo é algo vivo. Nós não vivemos uma fé morta, mas vivemos uma fé viva. E essa fé, para continuar viva, necessário é que seja alimentada. Da mesma forma que nós alimentamos o nosso corpo, se nós não alimentarmos o nosso espírito, não vamos sobreviver. Não vamos resistir, nós vamos morrer. Nós precisamos entender que o mandamento do Eterno para a nossa vida é: buscai, pois, em primeiro lugar o reino. Essa é uma verdade que eu não posso perder de vista. Eu, como servo de Deus, não posso perder de vista que Deus é tudo. É o maior. E as demais coisas são as demais coisas. Mas é Deus em primeiro lugar. Se eu inverto essa ordem, com certeza não tenho intimidade com o amado Jesus. Se eu inverto essa ordem, irmãos, se há algo mais importante na minha vida, algo que ocupe mais a minha vida do que aquilo que é de Cristo, aí só a misericórdia. Talvez você possa questionar-me: mas pastor é pastor, pastor fica só lendo a Bíblia, só ali meditando, orando, essas coisas todas. Amém. Ô glórias. Mas você tem o dever de fazer a mesma coisa. Ah, mas eu trabalho, pastor. Pastor nunca trabalha, né? Mas eu trabalho, pastor. Você trabalha com as mãos, ou sei lá como, mas a tua mente pode estar ligada no Senhor. Você pode ter uma mente ligada em Cristo 24 horas por dia. E é isso que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É a cada instante. Ah, pastor, mas eu trabalho com minha mente. Eu tenho que raciocinar, mas naquele momento que você parou, Jesus precisa ocupar o espaço. Entendeu? Jesus precisa ocupar o espaço. Ah, eu estou aqui ministrando uma palavra. Uma pausa. Que Jesus ocupe o espaço dentro da tua mente. É isso que é buscar o Senhor em primeiro lugar, irmãos. Não é necessariamente ficarmos com uma Bíblia na mão. Eu não fico com a Bíblia na mão 24 horas por dia. Eu pego na palavra de Deus quando eu vou lê-la. Amém? Mas a minha mente está sempre com Cristo Jesus. Com raras exceções, quando a carne fala mais alto, a gente desliza um pouco, mas o Espírito Santo falou: olha, você errou. Vamos lá, arrependidos, confessamos o pecado e voltamos para os pés de Cristo Jesus. E assim segue a nossa vida. Amém? Gerando intimidade com o nosso amado Jesus. Amém, queridos? Que essa palavra fique gravada em nosso coração, que nós possamos ter intimidade real com o nosso amado e que esse exemplo seja uma verdade para as nossas vidas. Vamos orar então? Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas mais uma vez, Pai, guardar essa palavra em nosso coração, para que nós possamos meditar continuamente na Tua palavra, Senhor, vivermos a Tua verdade e sermos instruídos por Ti. Senhor, fala com esses que aqui estão, aqueles que hão de ouvir esta palavra, que ela seja viva para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Sejam íntimos do nosso amado Jesus, que Ele seja o teu melhor amigo, que você tenha uma relação de intimidade com Ele. Amém? Mensagem 1172.